Fala galera, tudo certo? Hoje eu vim aqui com uma dica, né? Uma dica completamente diferente do que eu já trouxe. Hoje eu vou falar sobre o que, na minha opinião, é considerado o maior quadrinho da história dos quadrinhos brasileiros e também o que eu considero o grande gênio dos quadrinhos brasileiros, Lourenço Mutarelli. Cara, dá pra você falar que o Lourenço Mutarelli é tipo um Robert Crumb do Brasil, saca? O cara tem um traço completamente sujo e em Diomedes, cara, eu acho que ele apresenta a história mais maravilhosa e brutal, né? E eu digo brutal em atmosfera, em temática. Olha esses desenhos, saca? Olha como é bonito esses desenhos. Aquele desenho bem underground, bem crumb, cheio de rachura, saca? Cara, vamos falar sobre o Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli é na minha opinião, o maior quadrinista do Brasil, né? E um quadrinista que faz quadrinho desde 92, né? E, cara, ele começou com transubstanciação, né? Em 91, 92, se eu não me engano. E desde lá ele fez muito quadrinho, muita ilustração e inclusive livros. Já tive o privilégio de ler um livro dele que é muito bom, né? Brinca muito com personalidades, sobre o eu e etc. Então o Lourenço Mutarelli é um grande contador de histórias. Nesse quadrinho aqui, ele faz no final da década de 90. Então, assim, ele começa sendo um quadrinista no começo da década de 90. E, cara, é sabido que viver de quadrinhos, viver de livro no Brasil é tarefa quase impossível. Grandes quadrinistas e escritores, cara, não conseguem viver disso no Brasil. Então tem que fazer outras coisas para complementar a renda, tudo. E nesse meio tempo, aconteceu com o Lourenço Mutarelli, claro, e ele pegou um trampo na Devir para desenhar RPG. Então ele devia desenhar capa de livro de RPG, desenhos de dentro do livro, não sei, tabuleiro, whatever. Ele devia desenhar esse tipo de coisa. Eu nunca tive nenhum contato com a obra dos desenhos de RPG do Lourenço Mutarelli. Inclusive é até algo que deve ser bem diferente, né, de se ver. Mas então ele desiste, né, ele dá uma pausa nos quadrinhos e fala, pô, eu vou me focar nisso daqui, porque isso daqui dá dinheiro, paga minhas contas e eu consigo viver de ilustração. E ele faz isso, até que não sei, mas deve ser por volta de 97, 98, eu acho que 97, porque ele fala no pós-fácil desse quadrinho aqui, o Diomedes, e que inclusive é uma edição caprichadíssima da Quadrinhos na CIA, né, que é da Companhia das Letras, uma edição linda, e ele fala aqui que ele demorou 2 anos para fazer, porque ele chegou, né, pro chefe dele e falou, pô, eu quero fazer quadrinho, eu não tô mais gostando de desenhar RPG e barará. E o cara falou, cara, faz isso no seu horário livre, tá ligado? E é isso. E ele falou, não, é isso, vou fazer isso aí mesmo. Então ele falou que ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite e às vezes varava a madrugada desenhando o que seria o primeiro quadrinho do Diomedes, né? Pra quem não sabe, o Diomedes tem 4 publicações, né? Que foram publicadas originalmente, né? Que é o Dobro de 5, o Rei do Ponto e 2 edições da Soma de Tudo. A primeira edição saiu em 1999 e a conclusão, a Soma de Tudo parte 2, foi sair em 2002. A história é simplesmente magnífica, conta a história do Diomedes, um ex-delegado que se vê sendo um detetive pífio, ele nunca resolveu um caso sequer. A esposa dele já é uma senhora e desprovida de beleza e ainda tem um moleque que vai lá na casa dele, né? Um moleque não, deve ter uns 20 e tantos anos. E ainda pega a mulher dele, então o cara, além de ser um detetive pífio, gordo, baixinho, o cara é corno. E o cara vive uma vida de merda, assim, o cara é bêbado, fumante, compulsivo, assim, ele fuma o tempo inteiro. E isso daqui é até um ponto que eu acho muito parecido com a própria vida do Lourenço Mutarelli. Eu tenho certeza que o Lourenço Mutarelli
Eu já vi o Lourenço Mutarelli falar sobre cigarro, falando que ele ama cigarro, que ele, né? Então, e ele colocou muito disso no Diomedes. O Diomedes, pô, tanto é que no final da primeira história do Diomedes, né? Um cigarro salva a vida do Diomedes, pelo menos é o que ele diz, né? E você vai ler a história e você vai saber o desenrolar dessa parada. Mas, cara, Diomedes é esse cara, um cara que vive uma vida, cara, olhando assim de fora, uma vida de merda, né? E que entrará algumas coisas na vida dele, como um cara que quer saber sobre um enigma, que é um mágico, e aí vai entrando uns casos ou outros, e aí vai se desenrolando numa trama bem absurda, né? Bem crua, né? Onde, pra ser bem sincero, não importa muito os rumos da história. Eu acho que importa muito mais a atmosfera e a ambientação, a vida do Diomedes, sabe? Acho que a história, ela tá muito mais calcada nessa São Paulo marginal, saca? Tipo, muito Boca do Lixo, cinema da Boca do Lixo. Uma vida que é uma vida comum, entende? Por mais que a gente veja aqui tudo uau, é uma vida comum, cara. É uma vida de pessoas reais, saca? Ninguém é o Superman, ninguém é o Batman, né? Ninguém é... As pessoas vivem vidas comuns e o Diomedes vive uma vida comum. Nos dois últimos capítulos da história, né? Que originalmente eram revistas. Então, nas duas últimas revistas, ou nos dois últimos capítulos, quando você pegar esse quadrinho na Quadrinhos da CIA, a história ganha contornos um pouco mais, vamos dizer, fantasiosos, né? Porque aí começa uma parada de ele descobrir o segredo do segredo de Lisboa e etc. E ele vai numa convenção de quadrinho e tem conversas completamente bizarras com um cara lá. Então, as duas últimas histórias, elas são mais fantasiosas, elas são mais lúdicas. As duas primeiras, e são as minhas preferidas, elas são um soco na cara, saca? Elas são cruas, elas têm desenhos crus, né? O Lourenço Mutarelli, para mim, é um verdadeiro gênio das histórias em quadrinhos, não só do Brasil, do mundo inteiro, assim. Ele é um verdadeiro mestre na arte de contar história, na arte de fazer quadrinho, cara, né? As páginas são primorosas, é o maior, é o máximo que o quadrinho paulista pode oferecer para São Paulo e pro Brasil e pro mundo, saca? Toda a vista de São Paulo, os bares, os botecos, você sente toda aquela vida marginal e, sabe, tão crua, tá ligado? É um quadrinho maravilhoso. Eu não tenho muito o que falar, cara. Eu já vi algumas resenhas, algumas boas resenhas sobre Diomedes. E, cara, duas da Comic, do Comic Zone e do Quadrinho na Sarjeta, ambos falaram que é o maior álbum, maior história em quadrinho da história do nosso país, o que eu obviamente concordo, né? A melhor história em quadrinho que eu já li, brasileira, e é maravilhoso, cara. Mas em ambos, o Quadrinho na Sarjeta fez um vídeo excelente que eu recomendo que vocês assistam. Foi o vídeo que, inclusive, me motivou a ler Diomedes, pois eu não conhecia a obra. Mas em ambos não se fala muito sobre a história, porque a história ela é muito mais sobre, como eu falei, sentir e viver essa rotina de um espião mequetrefe, sacou? No final, no pós-fácil, o Lourenço Mutarelli faz uma revelação, né, que o Diomedes é muito inspirado no seu pai, e as piadas que o Diomedes conta são piadas que o pai dele contava, e que enquanto o Diomedes estava fazendo o Lourenço Mutarelli estava fazendo o Diomedes, enquanto ele estava produzindo o Diomedes, né,
O pai dele sempre via, ele contava com 3 pessoas para sempre ler as histórias e falar o que achava, e uma dessas pessoas era o pai dele, porque era o cara que influenciava diretamente o personagem de Diomedes. E infelizmente, no meio assim da produção, né, o pai do Lourenço Mutarelli veio a falecer de um câncer e etc. E que, pô, mas uma história triste, né, cara, mas que colocando aqui nesse pós-fácil, o Lourenço Mutarelli dá um bom in memoriam pro pai dele, porque colocou o nome do pai dele na simplesmente melhor história já lançada em quadrinhos no Brasil. A contracapa fala uma coisa muito legal, eu vou terminar o vídeo com isso, que é a saga que consagrou Lourenço Mutarelli como um dos grandes nomes do quadrinho nacional. E é isso. Edição completa e revista dos 4 álbuns protagonizados pelo lendário detetive Diomedes, incluindo tiras e esboços inéditos. Cara, é isso. Leiam Diomedes, tá? É o maior quadrinho já visto em bandas nacionais. É simplesmente maravilhoso tudo. Os personagens, a cidade. Acho que é leitura... Acho não, cara, tenho certeza. Leitura obrigatória para todo mundo que gosta de quadrinho. Valeu e até.